eu montei o melhor PC Gamer até R$2.000. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar todas as peças dele, dar dicas de como economizar e além disso ainda vou mostrar testes em jogos. Bom, rapaziada, vocês gostaram bastante do último vídeo que eu fiz testando o PC de um salário mínimo que eu montei aqui no canal. Então hoje eu decidi trazer aqui uma opção um pouco melhor, que seria de R$1.500 para R$2.000 e pode parecer pouco, que ainda não é suficiente para montar um PC bom, mas esse PC aqui, rapaziada, ele já tem peças assim extremamente melhores, tem uma qualidade muito melhor e eu vou explicar o porquê nesse vídeo, que compensa muito mais você ir direto nesse PC aqui e que nem eu falei, né, eu ainda vou fazer testes em jogos. Eu vou abrindo aqui o gabinete para mostrar para vocês e o foco desse PC aqui em específico, cara, é você fazer o upgrade nele depois, né, você vai pegar um processador aqui que tem uma placa de vídeo integrada, que nem dá pra ver aqui, né, não sei se dá pra ver na câmera, mas ele não tem uma placa de vídeo, né, mas de resto ele já tá muito mais completo do que aquele outro que eu mostrei aqui pra vocês, que precisaria fazer o upgrade na fonte, no gabinete também, dependendo da placa de vídeo que você pegasse, enquanto esse daqui não, já tá muito mais completo, é só você pôr uma placa de vídeo nele e pronto, já vai estar um PCzão. Rapaziada, que PCzão insano. Agora bora pra peças então, vou mostrar tudo pra vocês, vou dar algumas dicas também. Como vocês podem ver, rapaziada, esse PC aqui tem um gabinete de escritório, tá? Só que ele é um pouquinho mais ajeitado do que o PC de 1.500 que eu já mostrei aqui no canal, né? Um PC de R$1.300, que ainda rodava tudo, tá? Insano, assim. Como ainda tem algumas alternativas pra montar um PC gamer barato, se você quiser assistir, eu vou deixar o link aí no card, tá? Porém, esse daqui é um PC que já vai rodar tudo, assim, muito melhor, tem muito mais margem de upgrade, que eu vou explicar aqui pra vocês. Esse PC aqui, que nem eu tava falando, ele tem um gabinete de escritório e tem uma fonte que é uma fonte que não é tão boa, tá? Uma fonte de uma marca bem genérica, eu não recomendo que você compre essa fonte aqui, a não ser que vai usar só com esse processador sem placa de vídeo, porque aí o PC vai consumir tão pouca energia que qualquer fonte vai conseguir ser capaz de entregar a voltagem necessária. Uma fonte de 200 watts daria conta de aguentar esse PC aqui. Porém, rapaziada, esse PC aqui, do jeito que tá aqui, ele custa na faixa de R$1.600 a R$1.700, dependendo do preço. Vou deixar aqui na tela aparecendo, no dia que eu estiver editando o vídeo, quanto que tá custando o PC com essas peças do jeito que tá aqui. Vocês vão ver que vai sair na faixa de R$1.700. Ou seja, se você deixa esse gabinete, que custa uns R$80, e a fonte que custa mais uns 50, sobraria R$150, e aí você sobraria, né, se você tá montando o PC até R$2.000, pra você pegar um gabinete que realmente vale a pena, que já tem algumas fãs, né, pra melhorar a ventilação também e ficar mais organizado, e uma fonte de boa qualidade, tá? Aí daria sem problema nenhum. Já tô deixando essas ressalvas aqui, né, no vídeo, mas pras peças em si dele, bora lá. Ele tem um processador Ryzen 5 4600G, que é um processador, assim, absurdamente insano, tá? Ele é muito melhor que o 3200G, que eu já mostrei aqui no canal, porque ele já tem 6 núcleos, 12 threads, então até pra você fazer atividades em multitarefas, ele é um processador extremamente superior. Depois, quando você colocar uma placa de vídeo nele, ele vai sim conseguir rodar os jogos muito melhor do que o 3200G. Um ponto muito importante, rapaziada, como vocês conseguem ver aqui, hoje ele tá na faixa dos R$700 novo, enquanto o 5600 GT tá saindo na faixa de R$850. Então, pra faixa de R$2.000, talvez valeria a pena você manter esse gabinete aqui com essa fonte, olhando pra faixa de R$2.000, tá? Se você tem R$2.000 certinho pra montar um PC. E aí você pega esse 5600 GT e depois você faz o upgrade no gabinete na fonte, que não é tão importante quanto o processador, né? Que é bem mais difícil de fazer o upgrade. Então vai muito de você, tá? Se você quer um PC já completo na faixa de R$2.000, que aí depois é só você pôr a placa de vídeo e acabou, aí eu recomendo muito mais o 4600G, né? Que é esses R$150 de diferença. Você pode sim investir numa fonte, por exemplo, mas aí vai de você, beleza? Inclusive, se você tiver dúvida do que você pode fazer no seu PC, né? Qual que é o foco que você tá querendo, não sabe se pega o 4600, 5600, o que for melhor pra pegar, eu vou deixar na descrição o link da minha consultoria de PC Gamer, tá? Então, eu consigo te ajudar a montar o PC Gamer perfeito pra você, para suas necessidades, né? Quando que você vai poder fazer o upgrade, quanto você tem de orçamento. Então, se você tiver em dúvida ainda depois desse vídeo, dá uma conferida lá, o primeiro link na descrição, fechou? Além disso, o link das peças também vai estar na descrição, o lugar mais barato possível pra comprar. Continuando então, rapaziada, a placa-mãe, novamente, é uma das mais baratas que eu achei no mercado. Essa daqui, na verdade, é um modelo das ROG, tá? Então, já é uma placa-mãe um pouco melhor construída, porém, ainda assim, qualquer placa-mãe mais barata possível, tendo socket de M4, seria capaz de aguentar esse processador. É legal sim que você já pega uma placa-mãe de uma marca consolidada, porque aí a BIOS também vai ter uma qualidade melhor, a construção também vai ser melhor. Dessas ROG aqui, você pode ver que já é melhor do que a do PC de R$1.500 que eu mostrei aqui no canal. Vou jogar esse fio pra lá que tá atrapalhando o foco da câmera. Então fica assim a recomendação. Novamente, vou deixar o link mais barato na descrição, tá? Da melhor placa-mãe que eu achar custando um bom preço, mas uma placa-mãe M4 nessa faixa de preço custa na faixa de R$350, tá? A mais barata possível. Essa daqui deve ter sido uns 400, que é um pouquinho melhor, né? De memória RAM, rapaziada, não vai dar pra enxergar, tá escuro, mas ele só tem um pente de 16 GB, tá? Porque esse PC aqui foi comprado montado, tá? Inclusive, vou deixar o link dele montado na descrição também, se você não quer ter dor de cabeça. É um PC que vale sim a pena, tá? Pelo valor, mas se você puder montar peça a peça, vai sair mais barato e você pode escolher peças melhores, né? Com uma fonte, gabinete, pra fazer o upgrade depois é mais fácil. Devo fazer um vídeo, inclusive, explicando, né, a diferença de PC montado e PC peça por peça. Mas no teste, tá? Inclusive, até vou conversar aqui novamente com vocês, fazer ao vivo aqui, ó,
o turnaround, né, da câmera. Rapaziada, é muito importante que você pegue 16 GB de RAM, tá? Isso é essencial nos tempos de hoje, 8 GB não dá conta. Porém, não faça isso igual esse PC aqui que tem um pente de 16 GB. É preferível que você compre 2 pentes de 8 GB por conta que quando você tem 2 pentes de memória RAM, ele ativa uma configuração chamada de Dual Channel. Eu vou estar deixando aí os testes passando na tela da diferença entre um pente de memória RAM contra 2 pentes de memória RAM. Do mesmo tamanho, inclusive. Os dois têm 16 GB e você pode ver que a diferença é simplesmente absurda de FPS. Porque a memória RAM é responsável pela comunicação entre os componentes do PC e quando você está jogando, ela é responsável por transmitir as informações das texturas, né, para o processador. Além disso, também faz outras coisas, tá? Eu tô dando uma resumida bem simplificada aqui. Mas basicamente, quando você tem 2 pentes de memória RAM, simplesmente você vai ter muito mais desempenho. Então não compensa, tá? Você comprar apenas um pente. E não compensa também você pegar, vou pegar um pente de 16 GB que depois eu pego um de 32. Claro, se você vai pegar, tipo, mês que vem, por exemplo, dá pra esperar, né? Mas se você tá pensando a longo prazo, na minha visão não compensa, tá? Porque 16 GB é mais do que o suficiente, ainda mais pra uma configuração dessa, que não é uma configuração muito avançada, né? Inclusive, se você fizer upgrade nesse PC, você não vai conseguir pôr uma placa de vídeo tão potente a ponto de rodar jogos em 4K no Ultra que talvez usaria 16 GB de RAM, tá? Porque passar de 16 GB de RAM é muito difícil, tá? São pouquíssimos jogos, em pouquíssimas ocasiões, e mesmo nessas ocasiões, se você tiver menos que 16 GB, né? Se você tiver 16 GB cravado, ainda assim vai rodar muito bem, tá? A não ser que você trabalhe, né, com edição de vídeo, que consome muita memória RAM, animação gráfica, coisa do tipo, que consomem muita memória RAM, e não tiver condição de pegar mais, logo 2 pentes de 16 GB, na minha opinião, não faz sentido, tá? E essa placa-mãe só tem 2 slots, assim como a maioria das placas-mães de entrada, tá? Então é importante você ficar esperto nisso também. Dependendo do caso, pode valer a pena você pegar uma placa-mãe com 4 slots. E aí, pra finalizar, rapaziada, ele tem esse cooler, tá? Ele já vem com cooler incluso, da própria AMD. É um cooler bom pra esse processador dar mais, assim, dar conta do recado perfeitamente. E ele tem um SSD aqui de 512 GB, rapaziada. Pra um PC gamer focado em jogos, já é mais que suficiente. Você não precisa de um SSD maior. Se você quiser um SSD de 1 TB, pode valer a pena, tá? Eu acho que não é negativo, tá? De comprar um SSD de 1 TB, mas para essa configuração, eu preferiria dar prioridade para outras coisas, né? Como pegar o 5600 GT, trocar o gabinete e a fonte, né? Que eu acho que são muito mais importantes. O gabinete é o menos importante, mas, assim, se você tiver dinheiro, né, para bancar o kit completo, né, daí fica legal. Aí eu acho que vale bastante a pena. De qualquer forma, rapaziada, é um PC que nem eu falei, tem algumas ressalvas, tá? Vai depender muito do seu orçamento. Esse é um caso muito específico. Se eu pudesse, a prioridade seria pegar o 5600 GT no lugar do 4600. Depois seria trocar a fonte, porque aí depois é só você pôr uma placa de vídeo nele, que já vai dar conta do recado, assim, tranquilo. Talvez com essa fonte aqui aguenta uma placa de vídeo que não seja tão potente. Não necessariamente que ela seja potente ou não, mas vocês entenderam. E depois, por último, o gabinete, porque mesmo que você coloque uma placa de vídeo de uma 3060, se você deixar a tampa aberta, não vai esquentar a ponto de prejudicar o seu PC. Então, não vejo como uma prioridade, mas eu acho assim, é legal de você ter um gabinete, não precisa ser gamer, tá? Cheio de cores e tudo mais, mas é bom você ter um gabinete com uma boa construção, e principalmente por conta da refrigeração, beleza? Além da questão da organização de cabos, fica mais fácil de você montar o PC e é coisa desse tipo, tá? Não é tão importante quanto as outras peças que eu citei. Agora eu vou mostrar o teste em jogos, então se você tá gostando do vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal que dá muito trabalho de fazer esse tipo de vídeo. Então bora continuar aí com os testes. Agora vamos para os testes, rapaziada. Tô aqui com os testes, tá? Já passando aqui na tela. Peguei um vídeo pronto porque aí fica mais fácil de eu explicar, olhando aqui também as estatísticas, né? Se eu for jogar enquanto eu tô falando, eu vou me desconcentrar, então por isso que eu decidi vir aqui e falar olhando pra tela, né? Primeiro jogo aqui, rapaziada, The Witcher 3, tá? Jogo em Full HD no gráfico baixo e como vocês podem ver, tá rodando na faixa dos 30 FPS. E como dá pra ver também, em algumas partes ele cai, tá? O 1% do low dele ali fica abaixo dos 30 FPS, então não é uma experiência tão boa, tá? O frame time tá bem alto, então não tá um 30 FPS estável ali, tá? Você vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Porém, rapaziada, em compensação, tá em Full HD, então você consegue diminuir o gráfico pra 900p. E até comparando, né, com o 3200G, que eu já fiz vídeo aqui no canal, ele não rodava em 720p, tá? Então, você pode ver que o processador tem sim uma interferência aí no desempenho, apesar dele estar usando 30%, o Ryzen 3 estava com um IPC ali, né, um ganho por clock bem inferior, tá? Red Dead Redemption 2, jogo em Full HD novamente, rodando em 30 FPS. Você pode ver que basicamente a diferença que teve foi que o Ryzen 3 3200G na faixa dos 1.400, 1.500 reais rodava em 720p e aqui com o 4600G você já roda em Full HD, né? Então, graficamente falando, fica muito mais bonito, mesmo você jogando no gráfico baixo, você já consegue ter uma experiência assim que fica agradável, né, visualmente falando, porque a resolução, na minha visão, é mais importante do que o gráfico em si, não generalizando, mas enfim. E tá rodando, cara, assim, não tá rodando 30 FPS estável, tá? Talvez você realmente teria que abaixar para 900p para conseguir um 30 FPS ali estável, tá? Mas ainda assim, aí já é
uma resolução 900p, por exemplo, no monitor de 24, fica uma resolução ok e fica com um gráfico baixo, né? Um gráfico baixo vai ter que jogar, mas já é uma experiência legal, tá? 30 FPS é bem fluido. Aqui, ó, no Assassin's Creed, você pode ver que nem roda, né? 22 FPS, 23. No vídeo já tá travado e quando você estiver jogando a sensação vai ser mais travada ainda. Olha o frame time que horroroso. Você pode ver que o consumo de RAM também, o cara do teste que colocou 32 GB, mas não tá fazendo diferença nenhuma. Agora, olha só, o Valorant, rapaziada, é aquela história, né? Ele é uma maravilha para PC desses mais baratinhos, né? Porque olha só, em Full HD, no médio pro alto já tá rodando em 120 FPS. No PC de 3 de R$ 1.500, né, com 3200G, já tava rodando em 120 FPS no baixo, e aqui roda na qualidade mais alta, né? Mas eu deixaria talvez até no gráfico baixo mesmo, né? Porque eu não vejo tanta diferença. Enfim, fica da sua preferência, né? Se às vezes você já tem um monitor 144 Hz, né? Só tá esperando entrar uma grana para pôr uma placa de vídeo, então já poderia até rodar no gráfico baixo ali para poder conseguir os 144 FPS, aí você tem uma experiência muito fluida, né? PUBG, outro jogo, Battle Royale, agora sim, né? Esse PC aqui já roda também em Full HD, quase no 60 FPS. Falta um pouquinho, o processador também tá com uso ali médio, né? Não é alto, porém é um consumo médio ali, e tá rodando de uma maneira um pouco mais estável, tá? Eu acho que dá sim para você se divertir, mas você não vai conseguir competir com quem tem um PC potente ali, né? Então, você vai ter que ser um pouquinho melhor para conseguir ganhar as partidas. God of War, rapaziada, um jogo que no PCzinho lá não tinha rodado. Esse daqui já tá rodando, ó, 30 FPS, em Full HD ainda por cima, né? Então, em 900p, que é a minha recomendação, né? Você conseguir rodar de uma maneira mais estável e tá rodando bem, né? Tá no modo qualidade ali, né? O FSR também. E aqui pelo vídeo, aparentemente tá uma gameplay, assim, não tá com gráfico feio, tá? Fortnite, outro jogo que agora sim, né? O outro PC tava rasgando ali os 60 FPS. Nesse PC não mudou tanto, né? A questão do FPS foi muito parecido. Só que esse daqui tá rodando 60 FPS de uma maneira mais estável. Então, bem bacana isso, né? Você vai conseguir se divertir muito bem aqui também. GTA, outro jogo aí também que, cara, absurdamente bem. Olha só, em Full HD, no gráfico médio, baixo pro médio, né? Na verdade, porque o high aqui no caso é o médio, rodando em 60 FPS, rapaziada. Insano. Cara, gameplay muito boa. Você consegue aí jogar seu RP com o Paulinho Louco, né? Como eu sempre digo, de maneira muito estável, tá? Novamente, né? O conselho que eu dou sempre aqui no canal é que se você tá montando esses PCs com vídeo integrado, o seu foco, né? No caso, 4600G até aguenta alguns jogos AAA, né? Como fala que esses jogos de campanha super pesados. Porém, na prática, o jogo ideal para você jogar é esse aqui, como Forza, por exemplo, né? Que é um jogo que não é tão pesado. Está rodando aqui em Full HD, no gráfico baixo, em 50 FPS, rapaziada. Porque é um jogo que já é um pouco mais antigo e também é um jogo que não é tão pesado por natureza em si, tá? Então tem muitos jogos indie, tem muitos jogos GTA, por exemplo, que é um jogo muito mais antigo, que ele vai rodar super bem, porque é um jogo bem antigo, né? Então não demanda tanto do seu PC. E a minha recomendação, né, é que se você quer realmente ter uma experiência legal, né, não quer passar raiva jogando, você vai acabar tendo que baixar esses jogos um pouco mais antigos, né? Às vezes jogar um Minecraft da vida, um Roblox, que vai rodar super bem. Aí você não vai ter problema nenhum. Enquanto alguns jogos, por exemplo, Cyberpunk aqui, né? Vamos pular pro Cyberpunk, que, olha só, tô dando em 20 FPS, rapaziada. Meu Deus do céu. Se tu baixar pra 720, tu vai conseguir encostar no 30 FPS ali, e olha lá, né? O Ryzen 3 ainda rodava melhor porque a placa de vídeo integrada dele é a Vega 8, então ainda desempenhava um pouquinho melhor, mas aqui a Vega 7 nem aguenta, né? Nem tanca esse processador. Aqui se liga o Hogwarts Legacy, né? Que no último vídeo, né, do PCzinho barato, ele também não rodou, né? Aqui tá rodando em Full HD no low, tá? Então dá pra você ter uma experiência ok, tá? 30 FPS em Full HD é uma experiência legal na minha visão, assim, você já vai conseguir acompanhar a história, não vai passar uma raiva, assim, então tá justo, tá ok. Então é basicamente isso, né? Esses foram os testes aqui do PC. E aí, se você quiser ter uma experiência um pouco melhor, né, com esse PC, eu recomendo novamente, né, a 1650, né? Já recomendei no último vídeo. Eu acho que é uma placa de vídeo ali para você rodar em Full HD no médio, todos os jogos, né, de maneira estável. E a questão é que esse processador, o 4600G, ele não é tão potente, tá? Quanto o 5600 GT que eu falei mais cedo. Então, eu recomendo aqui o máximo de placa de vídeo você pôr uma RX 6600, tá? Essa placa você vai conseguir rodar tudo no Ultra, tá? Esse processador, acredito eu que já vai conseguir aguentar essa placa de vídeo para rodar tudo no Ultra. Não vai ter o máximo de FPS possível que você consiga extrair da placa, talvez. Talvez ela vai ficar ali uns 80% de uso, 90%. Não acho que ela vai aguentar o gráfico no Ultra, tá? Com essa placa de vídeo aqui. Porém, vai esbarrar, né? Então, é uma compra aí que pode valer a pena. Mas se tu conseguir pegar o 5600 GT, daí
aí você tá no céu, porque daí essa placa de vídeo aqui, por exemplo, ela vai aguentar super bem, e o 5G GT já é um processador assim, muito mais forte, tá? Então talvez até antes mesmo de você pôr uma placa de vídeo, ele já vai rodar super bem, sabe, os jogos. Comparado ao 4600G, talvez consiga um pouquinho mais de FPS, mas não muito, porque a placa de vídeo limita muito essa Vega 7, né? Mas então é basicamente isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se quiser deixar alguma sugestão aí, comenta aí embaixo e acompanha, né? E se inscreva pra ver mais vídeos como esse. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até mais.